Meu nome é Silvio e eu, juntamente com o colega de turma Lourenço Miguel, neste seminário nós vamos falar sobre o tema agricultura indígena, da disciplina de agroecologia, ministrada pela docente Eunice Cláudia Schilick. Passando aqui. Logo de cara, na introdução, resolvemos trazer aqui esse gráfico tipo pizza, e nele a gente tem as porcentagens de população indígena em cada região do país. Nele podemos observar aqui, deixa eu ativar o marcador, nele a gente pode observar que na região norte do país temos para aproximadamente 60% de toda a população indígena concentrada aqui na região norte, seguida pela região centro-oeste em terceiro lugar e na região nordeste. As demais regiões, sudeste e sul, com 2,5%, aproximadamente 3% e 8,6%. A fonte é a FUNAI, onde tiramos esse gráfico. Próximo aqui. A agricultura indígena tradicional. A maioria das tribos indígenas, elas, desde os primórdios, desde os seus antepassados, eles já dominavam os sistemas considerados sofisticados de produção. Dentro desse sistema de produção estavam inclusos os conhecimentos dos calendários agrícolas, também com base na astrologia, como por exemplo a lua, a influência da lua nos ciclos de cultivo, nas plantas, nas datas de plantio, e até mesmo os sistemas de seleção e manejo dos solos, juntamente com a diversificação das culturas. A agricultura indígena tradicional, algumas denominações assim que os indígenas utilizam ali. Os indígenas, eles vão estar denominando roça os plantios de tubérculos, mas não necessariamente tubérculo como por exemplo a batata. Aqui eles vão estar considerando como tubérculos as raízes tuberosas, como por exemplo mandioca, a batata doce, entre outros, o cará, os inhames, enfim. O cultivo de outras culturas, das demais culturas, por exemplo, as culturas da família poácea, como a gente conhece, como a principal delas de importância econômica, no caso o milho, recebe o nome de roça de milho. Esses ecossistemas eles eram manejados com características semelhantes ao manejo de uma vegetação nativa. Eles realizam isso por meio da uma alta diversidade de espécies dentro das suas roças. Eles não utilizam apenas a monocultura dentro de seus plantios. Eles fazem a diversificação do sistema utilizando 2, 3, 4 culturas diferentes, o que vai ser melhor conveniente para eles ali. E como os seus sistemas de plantio, as suas roças, elas são localizadas dentro de regiões conhecidas como coivaras, as coivaras elas ficam rodeadas pela mata. E essa mata acaba atuando como uma barreira biológica que vai estar reduzindo ali a infestação e também a propagação de pragas e doenças. Entendeu? Isso devido à alta variabilidade genética dos materiais de cultivo também vai ser algo que vai ser vantajoso, e também por meio da diversificação das espécies. Algumas mudanças na agricultura indígena em função do mercado. Essas mudanças elas ocorreram principalmente em volta desses eixos, desses pontos aqui, que em matemática vai lembrar as interseções, né, quando a gente estuda conjuntos numéricos. Só para fazer uma breve analogia, né, por que mudou. Essas inovações elas começam juntamente ali com a civilização, né, desde os primórdios, por exemplo, a descoberta do Brasil, os colonizadores chegaram aqui e começaram a ensinar novas práticas para os indígenas. E naquele tempo não pensavam em desenvolver a população, entendeu? Beneficiar somente os índios, mas sim a ele mesmo. Mas digamos que o estopim foi ali. Primeiro e segundamente vemos a
super especialização das roças. Isso aqui já é um pouco mais contemporâneo, vem com o tempo. Os índios já estão mais esbranquiçados e começam a entender que o seu sistema de produção também não são autossuficientes, e surge a necessidade da adoção de novos métodos de plantio para o aumento da sua produção e para torná-la viável também, e até mesmo torná-la possível a comercializável para outros mercados. A redução também da variabilidade de material genético. Isso aqui nesse ponto aqui é importante porque quem trabalha com os indígenas que trabalham com agricultura e nas suas roças também, eles preferem fazer a utilização de sementes crioulas, nessas sementes com alta variabilidade genética, tá falando gaguejando aqui, mas é isso. É importante manter para eles uma alta variabilidade genética. Isso aqui não é muito vantajoso para eles. E também vem aqui a especialização das atividades produtivas. Tudo isso aqui culminando para que os indígenas eles tenham ali a sua agricultura familiar mais elevada, para que eles consigam se manter, além da autossuficiência. E eles reutilizam isso por meio juntamente com essas práticas aqui, eles vêm realizando seus plantios por meio da diversificação de culturas. Eles utilizam várias culturas em uma determinada área para o aproveitamento máximo desta. Aqui nesse link, pelo canal MT Rural e também pelo Globo, se você acessar ele, pesquisar, clicar nele aqui, vocês vão assistir esse vídeo, vocês vão conseguir assistir esse vídeo. Se eu clicar nele aqui, vai acabar saindo a apresentação, e para vocês não seria desejável. Então, deixo para vocês assistirem depois, quando acabarem de assistir essa aula, ou durante também. Aí eu vou passar para o próximo. A agricultura indígena, a maioria dos povos indígenas brasileiros, eles utilizam a agricultura no formato de coivara, as suas roças. A coivara ela consiste na abertura de pequenas áreas ali que não passam dos 3 hectares, em formato redondo, né, uma área circular, e nessa área circular ali eles realizam a derrubada da madeira, das árvores nativas ali presentes, e após derrubadas eles enleiram, tacam fogo, e o plantio vai ser realizado em cima das cinzas, do resíduo da queimada, e essas cinzas vão estar sendo posteriormente utilizadas como adubos. A abertura das coivaras acontece ali antes da época da chuva, e conforme as primeiras chuvas vem acontecendo nos períodos a partir de setembro, os povos indígenas eles efetuam seus primeiros plantios. O terreno considerado pronto para ele vai ser irregular, desnivelado e coberto de cinzas. O seu plantio vai ser feito após as primeiras chuvas, ali misturado cinzas no solo com tecidos vegetais. E essas coivaras também, você pode se você for falar de um modo mais técnico, você pode falar como uma clareira no meio da floresta. Você tem até a legenda aqui, ó, processo de coivara. O mato é cortado até engolir fogo, e depois as mulheres fazem a plantação, servindo-as de cinzas como adubo. Agricultura. Os povos indígenas que estão situados nas regiões úmidas, né, que são ali, no caso, as regiões mais norte do país, aquele 50,88% que se concentra ali de população indígena, eles são melhores produtores ou horticultores, como você quiser chamar. Eles vão estar habitando ali a região amazônica, principalmente nas bacias dos rios Paraná, Paraguai e também nas regiões litorâneas. Apesar deles terem vindo de diferentes regiões da América do Sul, mesmo assim falando línguas diferentes, por exemplo, famílias dos troncos Tupi, Aruá, Aruaque, Caribe, Pano, Tucano, Yanomami, entre outros, esses povos indígenas eles
eles apresentam muitas características em comuns. E com essas características vence a prática da agricultura. Os povos tupi, eles são horticultores mais eficientes do que os povos da região seca. Esses povos de origem tupi, eles realizam o plantio da mandioca, milho, batata doce, pimenta, cará, um tipo de inhame que vai ser utilizado ali como fonte de carboidrato. Eles também vão ter, até hoje, a base de sua alimentação é a mandioca. Detalhe interessante para a mandioca aqui, que os povos tupis foi o único povo que foi capaz de domesticar a mandioca, desenvolvendo seus plantios a partir da mandioca brava até hoje a gente ter ali aquela famosa mandioca mansa, né? E como base da sua alimentação, como carboidrato principal, eles utilizam a mandioca assada e cozida e também fazem muita farinha, o polvilho, para a produção do beiju também, que é um alimento muito consumido não só por indígenas, mas também pela população toda. Outro tipo de planta que os indígenas eles cultivam é o tabaco. Porém, ele não é só usado para ser fumado ou então mascado. O tabaco ele também possui para os índios função de aliviar o cansaço, reduzir a fome, e ele também é utilizado nos seus rituais. Assim como os demais povos indígenas amazônicos, além da caça e da pesca, eles também praticam agricultura. Caça e pesca aqui eles vêm como atividades secundárias, no caso. Se fosse para colocar na escala, primeiro vem agricultura, caça, pesca. A agricultura deles é baseada no plantio da mandioca, milho, banana, cará, batata doce. Eles também, algumas, né, vão estar ali efetuando o plantio do algodão para que sejam usados na produção de tecelagem. Também plantam urucum. O urucum, para quem não conhece, também é o famoso coloral, aquele colorífico artístico que a gente compra no mercado. Deixa eu passar aqui. Agora, entre os povos Suruí de Rondônia, né? Aqui vamos falar um pouco das características de como eles realizam sua agricultura. Os povos Suruí de Rondônia, eles são muito apegados às suas características tribais. A sua atividade central vai ser a agricultura, apesar deles também terem uma caça muito forte, pesca e coleta. Essas atividades de caça, pesca e coleta vai da sua localização ali geográfica, onde eles estão ali numa região mais favorável para essas condições. A agricultura realizada pelos povos Suruí, ela também vai ser por meio da produção das coivaras, né? A agricultura é uma agricultura de queimada, onde você vai cortar ali todos as árvores nativas da sua área e nos próximos anos da mata. As roças vão ser conservadas durante mais ou menos 2 até 3 anos e depois vão ser abandonadas. Conforme vai passando o tempo de abandonadas, a mata vai se regenerando ali naquele local. O trabalho ainda realizado nessas coivaras, ele vai ser organizado baseado nas regras de parentesco, tendo uma teia complexa ali de cooperação. Essa cooperação é que vai determinar o modo de acesso com a terra, né, e também o modo de acesso a esses recursos, juntamente com as obrigações de trabalho e para distribuição de trabalho ali, conforme esse produto vai ser distribuído ali entre os demais familiares de cada família ali dentro da aldeia. O núcleo básico de cooperação do trabalho vai ser principalmente os irmãos de sangue, né? Ou então os classificados como irmãos. Agora, algumas características entre os povos Assurini do Xingu. A agricultura ela vai ser a principal atividade ali de subsistência dos povos Assurini.
Veja que a agricultura deles é de subsistência. Ou seja, não há excedentes na produção. É tudo ali, tudo que é produzido ali fica ali para o consumo próprio, para ele se manter. E de acordo com o trabalho aqui, ele é dado por meio da divisão sexual. Para o preparo do solo, derrubada da área onde vai ser plantada a coivara, implantada, quem realiza o trabalho de derrubada e queimada são os homens. Eles fazem aqui a broca, derrubada, queima, até a formação da coivara. Já as mulheres não, elas vão cuidar dos tratos culturais, que seriam ali fazer o plantio, e a colheita, por exemplo. Os grupos domésticos, eles precisam manter ali entre si relações de cooperação para efetuarem a abertura dessas roças, pois normalmente não é só uma família que usufrui, por isso necessita que haja a cooperação de ambos. Pode ser familiares ou então os classificatórios, como visto anteriormente. Na derrubada vão ser convidados todos os homens da aldeia e antes de fazer a derrubada, eles realizam um tipo de ritual, e nesse ritual eles vão estar comendo um mingau para iniciar as atividades. Mingau fonte de carboidratos para fornecer energia para o trabalho, né? A produção das roças vai ser pertencente às mulheres. Essas mulheres vão estar sendo responsáveis por efetuar a colheita do alimento e redistribuí-los para aos outros grupos familiares dentro de cada tribo, e de acordo com as regras também de quem é parente de quem, regras de parentesco. A imagem aqui à esquerda, a imagem de uma mulher e uma criança da etnia Munduruku. E aqui, como vocês podem ver, eles têm alguns cestos, e dentro desses cestos eles têm a mandioca. Essa mandioca aqui eles vão utilizar para a alimentação da comunidade. A coivara, em uma aldeia, essa imagem à direita aqui, deixa eu falar certo, é a coivara. Essa coivara aqui, essa imagem foi tirada na terra Rikbatsa, né, na terra indígena de Irikpatsa, próximo ali já à ponte do rio Juruene, em Brasnorte. Essa foto foi tirada por um professor do IFMT Campo Chuína, o Josemir Paiva Rocha, durante uma visita técnica. As roças, ainda sobre os povos Assurini, as roças vão ficar a uma distância de mais ou menos de até 500 metros longe das casas, beirando os limites externos das florestas. Elas não passam em média, nesse caso dos Assurini, não passam a média de 1 hectare de área, e vão ser utilizadas para 2 plantios pelo menos. Nem todas as famílias vão estar plantando todo ano, e as derrubadas elas não são frequentes. Para fazer a derrubada ali, ela vai ser realizada principalmente pelos homens, o que vai diferir do plantio, né? O plantio que vai contrastar aqui, que quem vai efetuar o plantio e os demais tratos culturais até a colheita serão as mulheres. A colheita e a retirada dos tubérculos aqui, como dito, é feita pelas mulheres. Geralmente a família que vai cuidar de cada um do seu próprio pedaço de terra. As esposas ali vão estar fazendo a definição das áreas, que cada esposa será responsável por um. O ritmo de trabalho não é flexível, né? Do trabalho na agricultura não é flexível como é flexível os horários para a colheita. Entre os povos Araueté. Entre os povos Araueté, a partir de julho e agosto, eles realizam a colheita, né? E a partir desses meses ocorrem também, com a colheita, o aumento da frequência da duração dos movimentos de dispersão. As famílias vão estar se mudando ali para as roças deles, mesmo que essas ainda não estejam muito longe da aldeia. E ali eles vão estar acampando por uma quinzena ou mais, que vai ser o tempo que eles vão gastar para fazer toda a colheita. Essa atividade de movimento de dispersão aqui vai estar reunindo ali mais de uma família conjugal, porque a roça ali ela não pertence a só uma
seção residencial, pertence a um conjunto de famílias que são parentes, que têm parentesco entre si e vivem próximas ali na aldeia. Ou também porque vizinhos de famílias diferentes ali na tribo decidem comprar suas roças ali, adquirir suas coivaras, uma próxima à outra. E ambos acabam colaborando para cuidar de ambas. Durante a colheita do milho, ou quebra, como eles conhecem, os homens eles saem todo dia para caçar, enquanto as mulheres e as crianças elas vão fazer a colheita das espigas de milho, como por exemplo. A partir disso também eles vão estar utilizando esses produtos colhidos, além da alimentação, para fazer farinha, para tecerem, né, costurarem. E essa também, que vai ser também a época do algodão, de colher o algodão. E essas temporadas na roça, para os indígenas, elas são muito agradáveis. Como você pode ver aqui um indígena da etnia Araueté, na Coivara. Agora entre os indígenas Teneterrara e Guajajara. Seus recursos econômicos, que movimentam ali sua economia, eles vão ser constituídos principalmente pelo trabalho, pela terra, agricultura, caça, pesca e a coleta. A força do seu trabalho ela vai ser voltada principalmente para a produção interna do grupo e para a venda aos mercados regionais ali, da cidade mais próxima, ou então das aldeias vizinhas. E isso vem diminuindo nos últimos anos, devido a determinações do órgão protetor. No caso, para os indígenas, é a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. A terra disponível, ela vai estar... A terra dos indígenas, né, como a gente já sabe, são terras situadas dentro de reservas de mata. A agricultura, ela ainda vai, principalmente entre os Teneterrara e Guajajara, sua agricultura ainda é de subsistência, como já citado lá atrás, não é agricultura que tem muitos excedentes na produção, é mais ali para o próprio consumo. Para eles aqui, ao contrário dos demais, a caça é a atividade mais importante. A agricultura também é a mais importante e a caça também ela vem em segundo lugar. A caça e a pesca. Eles também, juntamente com a pesca, eles também vivem da coleta de frutos comestíveis, porém eles são menos importantes. Menos importantes, mas também não pode ser considerados desprezíveis, né? O extrativismo vegetal também é praticado com fins comerciais e regionais, particularmente o coco, o babaçu, né, na reserva do Pindaré. Para que seja feita a confecção de casas, a construção de casas, eles vão estar utilizando ali principalmente folhas de palmeira, de babaçu e inajá. O cultivo ele vai ocupar o esforço dos membros das famílias elementares, havendo a chamada troca de dia entre os componentes, entre os familiares, né, ou componentes parentelas, e ocasionalmente esse trabalho será remunerado. Durante o dia, eles se alimentam principalmente da farinha de mandioca, comem a farinha acompanhada de carne ou peixe, mas principalmente eles fazem o consumo da farinha de mandioca na forma de chibé. Uma mistura com... uma misturada. Os indígenas, eles vão estar plantando ali sua mandioca mansa. Essa mandioca mansa, eles vão estar utilizando para fazer o mingau. E a mandioca brava para fazer a farinha. As outras plantas cultivadas como milho, feijão, abóbora, cará, melancia, amendoim, fumo, algodão, arroz, banana e mamão, elas são utilizadas para outras atividades. Pode ser para venda, caso haja excedente na produção, entre outros. As roças elas vão estar continuam sendo medidas em linhas. Para esses Teneterrara, eles usam a área equivalente a 25 braças quadradas, ou aproximadamente 2.500 metros quadrados.
Seus instrumentos utilizados são os mais conhecidos e os que a gente aprende de primeiro. São a utilização do machado, facão e da enxada. Os produtos de origem indígena, eles têm, quando são comercializados, eles têm um selo de origem. Como vocês podem ver aqui, esse selo de identificação da origem dos produtos comercializados. Tem até um trechinho aqui. O Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Fundação Nacional do Índio instituíram o selo Indígenas do Brasil com o objetivo de valorizar e identificar a origem indígena dos produtos, conforme estabelecido pela Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, instituída pelo Decreto número 7.747, de 5 de junho de 2012. Esse selo aqui ele serve para valorizar e também agregar valor ao produto indígena, uma vez que uma certa parcela da população prefere pagar um pouco mais por um produto não convencional, um produto que, diferentemente, que não é produzido em larga escala, como os produtos de monocultura, né, da agricultura intensiva. No caso dos produtos indígenas, essa valorização ainda é maior devido a esses produtos não serem transgênicos, e serem também considerados orgânicos, enquadrados como orgânicos, esses alimentos produzidos a partir das roças encoivadas, o que também acaba agregando um pouco de valor. Vocês vão estar observando esse detalhe que eu falei lá no fim, acabei de citar, naquele primeiro link de vídeo que eu coloquei no início dos slides. Deixa eu passar aqui. A gente tem também aqui a identificação da origem étnica e territorial. A identificação da origem étnica e territorial vai estar seguindo alguns princípios. Esses princípios vão girar em torno da sustentabilidade ambiental, da responsabilidade social e também da valorização da cultura e da produção indígena. Isso aqui é muito importante porque, conforme a cultura e a produção indígena ela vai sendo valorizada, também evita a dispersão dos seus constituintes ali das tribos e das famílias indígenas, evita essa dispersão para a cidade. É como se fosse um processo análogo ao êxodo rural, vai contribuir para a fixação do indígena na aldeia. Hoje, um dos problemas e medos que muitos indígenas têm é a perda das suas tradições. Hoje em dia, a maioria dos indígenas eles estão muito esbranquiçados, né? Muito acostumados com os costumes, os hábitos de vida do homem branco. E isso, para muitos indígenas mais tradicionais, isso é algo prejudicial, uma vez que eles entendem isso como um processo de perda das suas raízes ali, entendeu? E essa valorização da produção e da cultura indígena, ela vem de encontro a isso, para combater esse desapego aos costumes tradicionais. Essa parte aqui ela vai ficar encarregada, a partir dessa parte tem o Lorenzo, que vai falar sobre ela. A minha parte ela se encerra aqui. Meu nome é Lourenço Miguel, eu vou estar dando continuidade ao seminário de agroecologia, no tema de agricultura indígena. Que produtos podem exibir o selo indígena do Brasil? O selo Indígenas do Brasil está diretamente vinculado ao selo de identificação de participação da agricultura familiar, o SIMPAF, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, assim como o selo dos quilombos do Brasil. A lei com o número 11.326 de 2006 da agricultura familiar define o conceito de agricultor familiar, incluindo os povos indígenas, sem indicar quais são os produtos da agricultura familiar que podem receber o selo. Então, os indígenas podem utilizar o selo para seus produtos artesanais e sua produção agrícola, que é a produção que é produzida de forma tradicional.
que pode ser utilizado o selo. No entanto, ainda no Brasil, os povos indígenas que realizam a produção agrícola em grandes áreas com plantio de grãos ainda estão tendo certa dificuldade em comercializar os grãos com o selo. Ainda está em um processo aí judicial e tentando legalizar e autorizar que a produção agrícola em larga escala pelos povos indígenas sejam realmente aprovadas e recebam o selo para comercialização como um produto indígena. Quem pode usar o selo indígena do Brasil? Os que podem utilizar são o produtor individual indígena, que possua a declaração de aptidão ao PRONAF e DAP, que o PRONAF é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e o DAP é a declaração de aptidão ao PRONAF, que é obtido no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Também outro que pode utilizar o selo indígena são as associações ou cooperativas indígenas que possuam ou não a declaração de aptidão ao PRONAF. Além desses, também as empresas cujos produtos tenham participação relevante na agricultura indígena. Essas empresas que trabalham com a compra e com a distribuição ou com o fornecimento de insumos e produtos para que incentivam e ajudam na produção agrícola e também na comercialização e no transporte e comercialização desses produtos. Agricultura indígena tradicional. Muitas tribos indígenas dominavam sistemas sofisticados de produção que inclui desde conhecimentos de calendários agrícolas baseados na astrologia até sistemas de seleção e manejo de solos e a diversificação de culturas. Tanto que esse calendário agrícola, por questões culturais, muitos agricultores familiares também ainda utilizam esse sistema para realizar o plantio de acordo com a estação da lua, que eles dizem que influencia no crescimento, na germinação. Então isso é algo que veio da cultura indígena, que muitos pequenos produtores ainda utilizam esse tipo de calendário. Falar agora sobre a agricultura indígena tradicional. Os indígenas denominavam roça como plantio de tubérculos, batata, mandioca. Já o cultivo de outras culturas eles chamavam de roça de milho. Manejavam ecossistemas com características de semelhança igual de vegetação nativa, com alta diversidade de espécies em suas roças. Criavam-se barreiras biológicas que reduziam a propagação de pragas e doenças em função da alta variabilidade genética do material em cultivo e da diversificação das espécies cultivadas. Então, os indígenas eles tinham muito hábito de não ter o costume de um monocultivo, de uma única cultura nas áreas onde eles abriam para cultivo. Os indígenas eles têm o hábito de cultivar todas as variedades que irão consumir. Então, em uma roça deles tem uma grande variedade de espécies, que isso contribui para o controle de pragas e de doenças. Como não tem uma única cultura, não há formação de resistência ou de propagação muito elevada. E como eles não cultivam em uma área por muito tempo, eles abrem uma área, cultivam por dois anos e depois eles passam por uma próxima. Eles têm uma rotação diária, uma grande diversidade de cultura em um único lugar que influencia nessa variedade genética, contribuindo aí para não ter o aparecimento de muitas pragas e doenças. Vou estar falando agora sobre a agricultura de Coivara. A maioria dos indígenas do Brasil pratica a agricultura segundo uma técnica, a Coivara. O terreno está pronto, irregular e desnivelado e coberto de cinzas. O plantio é feito após as primeiras chuvas, com todos os vegetais misturados. A agricultura é a principal atividade de subsistência
dos indígenas e também na agricultura familiar. Cabe aos homens o preparo do solo, que vai entrar a broca, a derrubada e a queima e a coivara, e as mulheres o cultivo e a colheita. Os homens de um grupo doméstico mantêm entre si a relação de cooperação, abrindo suas roças próximas umas da outra. Essa coivara é uma atividade que é executada pelos povos indígenas que tem o objetivo de abrir uma área em meio à mata, depois realizada a limpeza, a derrubada, a queima, com o objetivo de abrir um espaço para o cultivo de seus alimentos, cultivo das suas fontes de alimentos. Então, os homens são responsáveis pela parte pesada de abertura, e derrubada e queima, e já as mulheres elas são encarregadas do cultivo, do plantio dessas diversidades de culturas. Como falado nos slides anteriores, o povo indígena eles não plantam uma única cultura, uma única espécie na área, eles plantam uma diversidade de culturas, todas juntas, uma variedade genética muito alta. E também as mulheres que realizam essa colheita realizam a colheita, enquanto os homens nessas épocas de colheita eles vão para as matas caçar animais para levar carne. E então essa é o tipo de agricultura que os indígenas, a tradição indígena executa, que é a coivara, sendo que atualmente está evoluindo e muitos indígenas estão agora iniciando a produção agrícola em grandes áreas. Vou falar agora sobre a atividade agrícola dos índios Mundurucus, que realizam a atividade de cultivo de coivara. O primeiro passo que eles executam é a escolha do terreno e levando em consideração a qualidade da terra, se ali é uma área adequada, se tem um solo adequado para o cultivo. Segundo, a determinação do tamanho e a forma do roçado. A determinação do tamanho vai ser definir e levar em consideração o tamanho da aldeia, a população e a quantidade de alimentos que eles precisam produzir para se autossustentarem. Então, definido a área e o tamanho dela e o que será cultivado, a forma do roçado, inicia-se a broca, depois vem a derrubada da mata, em seguida vem a derrubada da mata, em seguida vem a queima. O próximo passo, que é o sexto, é a coivara e a queima da coivara. O sétimo vai ser já a escavação e a plantação, vai ser onde será inserido já os materiais, os cultivos na área. Então, um manejo, que é a primeira e segunda limpeza do roçado, que é a limpeza da área, os tratos culturais. O 9 já é o desmancho da roça, já é no final do ciclo, já é na hora da colheita, na hora de colher o que foi produzido, que é arrancar a mandioca, colher a safra, que é colher o milho, a banana, as batatas. E o 10º é replantar a roça. Então, às vezes eles podem utilizar essa roça com uma certa variedade de tempo. Como eles utilizam a queima, eles utilizam a cinza como fonte de nutrientes para aquela área. Então, 2, 3 roças, como eles não utilizam adubação, então eles não podem continuar em uma área por muito tempo por questões de esgotamento do solo, e com o tempo as suas produções vão cair drasticamente e vão ser obrigados a mudar de área. Falar agora sobre a agricultura indígena no Mato Grosso. Diferente do que foi falado no slide anterior sobre a agricultura de coivara, que é feito pelos índios, aqui no Mato Grosso a etnia dos índios, principalmente no Parecis, eles estão um pouco mais evoluídos, um pouco mais avançados na produção agrícola. Agricultores indígenas plantam quase 18 mil hectares de grãos no Mato Grosso. Os agricultores indígenas
de 3 etnias plantaram para a safra de 2018 e 2019 cerca de 18 mil hectares de grãos no entorno de Campo Novo dos Parecis, no Mato Grosso. A etnia Parecis plantou 10 mil hectares, com extensão de 8,7 mil hectares, seguida do milho com 1.000 hectares e do arroz com 300 hectares. Aqui fotos aqui de Campo Novo dos Parecis, das etnias aqui de índios que tem aqui no Parecis, no Chapadão do Parecis, que são agricultores que conseguiram autorização para iniciar cultivo. O Parecis e a agricultura. Dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostram que o povo do Parecis reúne mais de 2 mil integrantes em Mato Grosso. O estado tem 43 etnias. O Parecis, a mecanização agrícola intensificou nos últimos 16 anos. Os indígenas estimam que as plantações renderam uma média de 53 sacas de soja por hectare. Aqui no Parecis nós temos dividido em mais de 60 pontos de aldeias dentro do Chapadão, e toda a área, não é toda a área, é uma reserva indígena, só que não é uma área de preservação. Tem muitas áreas que são adequadas para o cultivo e não apresentam nenhuma nascente, nenhum riacho, que torna assim um local plano para ter uma excelente lavoura. A seguir eu vou apresentar um vídeo do Globo Rural, falando um pouco sobre o cultivo aqui no Parecis, algumas dificuldades, alguns problemas que os indígenas tiveram há algum tempo. Como ainda não está muito firmado leis e processos que autorizam e que auxiliam a produção agrícola nas terras indígenas, os indígenas já tiveram problemas por conta de arrendamento de terra e por questões de utilização de soja transgênica. No artigo aqui do Canal Rural fala um pouco sobre a soja transgênica e como é proibido os indígenas a utilizar essa tecnologia, sendo obrigado à utilização apenas de cultivos convencionais. E no vídeo vai estar explicando melhor sobre a agricultura, contando um pouco da história aqui do Parecis, mostrando as questões de renda e distribuição de dinheiro e como é que funciona a agricultura em larga escala, agricultura de grãos, na parte dos índios, em terras indígenas. Algumas regras que estabelecidas, questões de que apenas os índios podem cultivar na área, não pode ser feito o arrendamento, e também a questão da distribuição de dinheiro e da interação entre o cultivo agrícola tradicional dos índios e a evolução desse cultivo tradicional para o cultivo moderno, o cultivo em larga escala, o cultivo com uso de maquinários e diversas tecnologias que auxiliam no aumento produtivo e também da renda. E isso auxilia nas aldeias ter uma fonte de renda e conseguir avançar e se tornarem mais modernos. A propósito, são brasileiros e, assim como todos nós, eles também têm o direito de ter um estado de vida melhor. Também eles têm o direito de cultivar, devem ter o direito de cultivar em suas terras. A seguir vou estar passando o vídeo e... O agronegócio em terra indígena desperta muita polêmica. Tem gente contra, gente a favor e, no meio dessas opiniões, uma realidade dinâmica que não pode parar. Vamos voltar à reserva dos Parecis, em Mato Grosso, para mostrar como esses índios encaram o conflito entre tradição e mudança. Dos índios brasileiros, os Parecis são dos poucos que jogam esse esporte, onde só vale tocar a bola com a cabeça. Qual é o nome desse jogo na língua de vocês? Chiconate. Em português? Em português, cabeça-bola. Bom, geralmente o pessoal que joga futebol amador faz um time com camisa e um time sem camisa. Aqui hoje eles resolveram fazer um time com colar e um time sem colar. Quem ganhou? Nós. Ah, é? Quanto foi? 2-0. 2-0. Como é que a gente sabe quando faz ponto? Geralmente assim,
A bola sempre tem que pegar mesmo só na cabeça. Não pode pegar no ombro, na mão, ou seja, no rosto, na nuca, não. Só na cabeça, bola certeira. Aí, se não, é ponto pro outro. Se não, é ponto pro outro. A bola é feita da resina de uma árvore típica do Cerrado, a mangaba. E ela é com ar dentro, ó. Só que não dá para encher de novo, né? Não, Se murchar, tem que fazer outra. tem que fazer. Seu Licinho, às vezes o senhor sai ralado, hein? O corpo? Um pouco. É, mas hoje valeu a pena. Valeu, Ganhou o jogo. Ganhei meu jogo. Saindo da diversão, os parecis querem ganhar o jogo em outro campo. Lá se vão 15 anos desde que os índios parecis decidiram incluir as grandes lavouras de grãos em suas terras. E ao longo desse tempo, eles cometeram algumas irregularidades, como o arrendamento das áreas e o uso de transgênicos, duas práticas proibidas em se tratando do cultivo nesse tipo de território. Tais condutas resultaram em multas que ultrapassam 140 milhões de reais, sendo a maior parte destinada para 17 produtores rurais e o restante para 5 associações indígenas. Conforme essa nota divulgada pelo IBAMA, eles contrariaram as normas previstas na Constituição, tanto no que se refere ao Estatuto do Índio quanto à Lei Florestal. Os índios reconhecem o erro. Dentro da terra indígena Parecis eram 9 contratos de parceria. Então, boa parte delas seguiu corretamente e outra parte, infelizmente, partiu para a prática do arrendamento. Porque o arrendamento, praticamente, vocês alugam a terra. Alugam a terra e fica esperando o resultado chegar sem fazer esforço, sem adquirir conhecimento, sem participar do trabalho. Da parte dos agricultores, nós conversamos com o presidente do Sindicato Rural de Campo Novo do Parecis, que representa 183 produtores. Os agricultores sabiam que, por exemplo, arrendar terra indígena é proibido? Bom, provavelmente que sim, eu não sei te dizer essa resposta com certeza, né? Agora, senhor Antônio, diz que como eles não têm a licença ambiental, Sim. o que sai de lá é ilegal. Mas eles já têm uma liberação, né? Pode ser não estar no papel, mas os órgãos públicos já liberam eles para fazer esse plantio. A questão é que até hoje os órgãos públicos ainda não entraram num acordo sobre a liberação dessas grandes lavouras. Numa tentativa de regularizar essa atividade nas suas terras, os parecis criaram no ano passado uma cooperativa com a ideia de chamar para si a compra de insumos, a venda da produção e os contratos bancários. Mas está difícil. Vocês hoje, com a cooperativa, têm acesso ao crédito? Ainda não, porque exige penhor, garantias, esse tipo de coisa, né? E na nossa realidade, nós não podemos penhorar as nossas terras porque se trata de uma terra da União. Enquanto essas discussões não avançam, a regulamentação não vem, é ir produzindo? Olha, a única coisa que sabemos fazer é produzir. Como diz um velho amigo meu, procurador federal, ele diz, uma vez eu perguntei para ele, como é que cria-se as leis no Brasil, né? Ou no mundo. Ele falou, primeiro você provoca a ação para depois regulamentar, né? Até que venha a regulamentação, os parecis vão tocando a produção através das parcerias com os agricultores. Um deles é seu Sérgio Stefanello, que vem trabalhando com os índios desde setembro do ano passado. Qual que é a diferença do contrato que o senhor tem agora para o contrato que eles tinham antes? Hoje o trabalho é feito por eles, eu forneço equipamentos e insumos e o resultado é dividido entre nós. Meio a meio? Meio a meio. A soja que tem lá vai sair no nome do senhor? A soja vai sair meu nome. Tá. E como justificar isso? Mas eu tenho que pagar conta? O tempo da burocracia, das coisas acontecerem, dos papéis, ele não é o mesmo tempo da planta. A planta tem seu ritmo, ela vai nascer, vai desenvolver, vai florescer, vai frutificar e vai amadurecer e vai ser colhida. E aí não dá para esperar? Não dá para esperar, ela tem esse tempo para acontecer. Historicamente, a produção em escala dos parecis nunca foi escondida. Tanto que, recentemente, a ministra da Agricultura visitou a reserva e discursou em prol da grande lavoura.
eles são brasileiros como nós, né? Então eles precisam ter as mesmas regras, a mesma lei para todos. São produtores rurais, não interessa se são índios, se são japoneses, se são gaúchos, né? Se são mato-grossenses, são produtores rurais. Em Brasília, o subprocurador da República, que coordena a Câmara dos Indígenas e das Comunidades Tradicionais, enxerga algumas restrições legais sobre essa agricultura tocada pelos parecis. Eu acho que o caminho não é o agronegócio, definitivamente. Porque quando a Constituição fala de posse, fala da posse tradicional. Então isso remete a uma agricultura que tem uma ligação com as raízes culturais da comunidade. Então qualquer indígena no Brasil está livre para escolher o seu destino, contanto que respeite as leis e a Constituição. Enquanto nos gabinetes o impasse jurídico persiste, no campo, os índios se defendem. Como produtores, nós temos que brigar, sim. Mas lembrando que vocês estão dentro de uma reserva, né? Nós estamos dentro de uma terra indígena, né? Que não é uma reserva de preservação ambiental, não é uma área de preservação permanente. É uma reserva indígena onde a legislação, inclusive, dá direito do índio trabalhar nessa terra, sim. E eu acredito que não possa obrigar o índio a fazer uma agricultura primitiva, não. Como em qualquer outra fazenda do agronegócio, sai a soja e entra o plantio da segunda safra. Um trabalho que também está nas mãos da juventude pareci. Porque aqui está dando oportunidade para os jovens, né? São jovens, estão dando oportunidade para a gente tem que agradecer, né? E quanto que você consegue tirar aqui por mês? Como é que é o seu salário? Eu estou ganhando 3 mil por mês. Por mês? É uma boa renda? É. Olhando assim hoje para esse horizonte todo aqui, o que te vem à cabeça? Na cabeça vem a grandeza, né? Quebra o paradigma que os pessoal dizem que os índios são preguiçosos ou que só ficam deitados em oca, essas coisas assim, né? Porque por muitos anos a gente teve preconceito, né? A gente sofreu preconceito de, vamos dizer assim, de pessoas que não achavam que a gente tinha capacidade. E para ter capacidade, o que precisa? Estudo, esforço. E aí dá até para falar em quebra de paradigma. Dá para falar em quebra de paradigma, dá para você ver, por exemplo, um monitor que seja todo em inglês, né? Dá para você pesquisar se você não souber e dá para você tocar em frente uma máquina dessa. Né? Ao tocar o agronegócio em suas terras, os parecis foram adaptando seu modo de vida, seja na arquitetura das suas casas, na conectividade das antenas instaladas nas aldeias, no conforto de um transporte melhor ou dentro das suas habitações tradicionais. Essa é uma construção típica dos índios parecis. Ela tem um formato retangular com as beiradas menores arredondadas. Para cobertura, eles usam a palha da guariroba. Nessa oca mora a cacique da aldeia e a gente vai pedir licença para conhecer lá dentro. Bom dia. Bom dia. Dona Miriam Casais Ocairó é uma das poucas mulheres caciques das tribos brasileiras. À beira do fogão a lenha, ela revela as mudanças que vêm ocorrendo por aqui por causa dessa integração entre índios e não índios. No dia a dia, para se alimentar, como é que faz? A gente compra. Compra fora? Compra fora, compra no mercado. Agora a gente come arroz, feijão, que as crianças acordam, elas querem tomar café, beber leite, comer pão. Porque essa comida natural nossa já não sustenta mais. A gente já misturou muito, né? Não tem como a gente fugir, não tem como a gente ficar preservado, né? Todos nós vivemos assim, já com coisas do não índio, né? A nova realidade ameaça um dos fazeres mais antigos desses índios. Isso aqui é o quê? Isso daí é cesto de flecha. Ah, para guardar a flecha? É. O senhor sempre fez artesanato? Sempre. É. E o povo pede mais. Como só eu que faço isso, não dou conta de atender todo mundo. Ninguém mais sabe fazer, seu Zeferino? Porque não tem interesse. Uma hora vai se perder. De outra forma, vem do dinheiro das grandes lavouras a oportunidade de uma vida com estudo. Os irmãos Gilmar e Josimar são universitários e testemunhas da transformação provocada pelo agronegócio. Tanto eu como ele, nós pegamos as duas fases, né?
antes da agricultura e agora da agricultura, né? E antes da agricultura a gente tinha uma situação bem complicada de viver aqui, né? E agora a gente pegou essa fase que teve mais tranquilidade, né? Questão da alimentação, na questão de saúde, educação, né? E Josimar, você Faço odontologia. a sua faculdade é paga? Isso, é privada. Quem é que banca? Hoje 100% da mensalidade dos meus custos é o projeto agrícola nosso, né? Se não fosse a lavoura? Não teria um sonho em andamento, né? Já formado em agronomia, o jovem Lúcio se tornou o primeiro indígena a assumir a parte técnica dessas lavouras. Para mim, que está começando, vamos dizer assim, é uma responsabilidade bem grande, né? Para poder estar, vamos dizer assim, mostrando para os não índios que a gente é capaz, né? O que muda a partir do momento que um índio passa a ser o responsável técnico pelas lavouras? Olha, a parte em si em campo de operação, de recomendações e manejo, ela não muda nada, mas muda no jeito de você estar chegando na pessoa, do índio em si que está fazendo a operação, de estar dialogando mais com ele de forma mais, vamos dizer assim, com mais intimidade, porque de índio para índio a coisa fica mais clara, vamos dizer assim, né? Funciona melhor. Funciona melhor. Dos 3.000 índios que vivem na reserva, cerca de 150 estão envolvidos com as atividades do agronegócio. E de tudo que é colhido aqui, o valor correspondente a 3 sacas por hectare é destinado a todo o povo pareci, tanto para os que trabalham, quanto para os que não trabalham diretamente na lavoura. No ano passado, o total distribuído chegou a R$ 2.700.000 e na divisão, cada uma das 63 aldeias foi beneficiada de acordo com o número de moradores. Cada aldeia do nosso povo ela tem a autonomia dela decidir o seu projeto de vida, com aquilo que ela acha que convém a ela, conforme a necessidade dela, a prioridade dela que tem. No caso de vocês, quanto que veio de dinheiro do agronegócio na última safra? Para nós veio aproximadamente quase R$100 mil. Foram R$12.000 investidos nesse galinheiro, 40 mil nesses tanques de piscicultura e o restante distribuído para as 12 famílias da aldeia. E cada família recebeu quanto? Deu uma média de 6 mil por família. Cacique, dinheiro demais ajuda ou atrapalha? Olha, qualquer dinheiro, sendo tanto pouco, tanto muito, tem que ter o cuidado de você ter o princípio. Por que você quer aquele dinheiro? Por que você quer aumentar aquele dinheiro? Ou por que você quer, na sua cultura, que não mexer com o dinheiro, inserir a questão econômica, que é o dinheiro? Então tem que ser pensado no coletivo e o retorno dele tem que ser no próprio coletivo, sendo muito ou pouco. Se nós sair desse princípio que tem, do tanto ou do pouco que nós tiver, ele vai destruir o povo. Então o dinheiro, ele fortalece, mas também ele destrói. Porque se nós tornarmos mais individualistas, nem eu, nem minha comunidade, minha aldeia, nem meu povo, nós vamos se autodestruir. Depois de entender o lugar que o dinheiro ocupa na comunidade, a decisão do que é melhor para o índio ainda passa por outras questões. Quem está olhando aí pode achar que dá para fazer isso em qualquer terra indígena. Correto. O que você acha disso? Isso é uma ilusão. A agricultura, para ser feita, ela precisa ter um conhecimento. Até porque nós temos povos em diversos biomas diferentes, né? Temos o do Cerrado, da Floresta Amazônica, temos o do Nordeste brasileiro. Então é preciso avaliar caso a caso. Porque para fazer isso aqui tem que levar em consideração principalmente a vontade do povo. O índio tem que querer, senão não tem como. A gente assiste a todas essas visões do problema e, no fim, parece que todo mundo tem um pouco de razão, né, Ellen? Pois é, a questão é delicada mesmo e todos os pontos de vista precisam ser analisados com... Agora falar sobre o IBAMA e o combate ao plantio de transgênicos em terras indígenas. Uma operação cujo objetivo é coibir o plantio de organismos geneticamente modificados, que proíbe as aldeias indígenas de utilizar transgênicos em suas lavouras. O cultivo de transgênicos em TIS é proibido pela Lei 11.460 de 2007.
Outras inflações também foram identificadas como impedir a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação nativa, do artigo 48 do Decreto de 6.514 de 2008. Essas infrações foram cometidas aqui no Chapadão, aqui em Parecis. Isso são uma das acusações feitas pelo IBAMA, que acabou gerando injúrias e multas aos índios e também aos produtores que acabaram que arrendaram terra em propriedade indígena. O funcionamento de atividades utilizadoras de recursos naturais também acabou ocasionando em multa aos indígenas. O IBAMA, segundo o artigo 231 da Constituição Federal e o artigo 22 da Lei 6.001 de 1973 do Estatuto do Índio, cabe aos indígenas o usufruto exclusivo de suas terras. Considera-se, portanto, que o arrendamento dessas áreas é ilegal. A transgenia dos produtos foi comprovada por testes laboratoriais realizados pelo IBAMA. Ao mesmo tempo que a lei permite os índios utilizarem a terra para cultivo, para suas atividades, ao mesmo tempo uma lei do governo proíbe a utilização de transgênicos por esses indígenas, além de também a permissão para o cultivo nessas áreas ainda não ser totalmente legais. Os indígenas vinham plantando de forma irregular por estarem à espera de licenciamento há cerca de 7 anos. O órgão responsável até então não tinha dado nenhum encaminhamento nesse sentido de regularizar a atividade. Da área total de 1.500.000 hectares de reserva indígena, apenas 1,7% é utilizado na agricultura. O plantio é realizado apenas com os cultivares convencionais, já que já tiveram problemas com o transgênico e tiveram que optar pelos convencionais, já que o cultivo de transgênico é proibido, permanentemente proibido nas aldeias. E apesar de a soja ser o carro-chefe da propriedade, eles acabaram optando em perder mais da metade do espaço para as culturas de segunda safra, como feijão e milho. Essa decisão foi tomada por conta de que, por ser uma soja convencional que é utilizada para o cultivo, exige muito do manejo. Então, eles acabaram reduzindo drasticamente as áreas de soja. Por ser convencional, o gasto é muito mais elevado, então não compensa os indígenas plantarem. Por isso tem uma série de ações, e principalmente pelas cooperativas dos índios, para que consiga autorização para o plantio de uma soja transgênica. A seguir eu vou estar mostrando mais três reportagens, falando também de novo da aldeia Parecis e comentando também sobre outras 2 aldeias indígenas que fazem a produção rural e que utilizam a agricultura como fonte de sustento e de avanço, de modernidade, e também trazendo melhores condições à vida da aldeia. A dança dos Pareci é uma homenagem à colheita, uma tradição que permanece viva há séculos na memória desses índios do Mato Grosso. Pintados e enfeitados, eles cantam e saúdam a vida. Não é uma simples colheita que está sendo celebrada por eles. É a maior safra de grãos do município. Nesta aldeia dos Pareci, aqui em Mato Grosso, eles estão colhendo agora mais de 10.000 hectares de soja. É a agricultura mecanizada que está mudando a vida de mais de 2.500 índios. São dezenas de colheitadeiras dirigidas pelos próprios indígenas. Eles aprenderam a operar essas máquinas modernas nas lavouras dos agricultores que vieram do sul cultivar grãos nessa região. Há mais de uma década, os Pareci resolveram entrar no agronegócio.
Arnaldo é um dos índios mais animados com a nova realidade. Ele é uma das razões que nos trouxeram aqui, porque foi ele quem publicou aquele vídeo mostrando aqui a atividade agrícola dos índios nessa região central do Brasil. Eu quero mostrar para vocês que o que nós indígenas precisamos, na verdade, é dessa oportunidade de linha de crédito, de pessoas que acreditam na gente e dê condições para que o índio possa desenvolver trabalho e gerar renda para a sua comunidade. Todo mundo fala que as nossas atividades são ilegais, escondidas, clandestinas, sendo que na verdade não é. Nós estamos há mais de 15 anos trabalhando com a agricultura e buscando a todo tempo a legalização dessa atividade. Atividade que hoje está sendo feita por nós indígenas através da nossa cooperativa. As máquinas que vocês estão vendo hoje são todas da comunidade indígena, compradas pelas comunidades, pelas pessoas aqui dentro, operada a grande maioria por indígenas. Além de manter o índio na terra gerando renda, a atividade agrícola dos Pareci também emprega não índios. É o caso dos motoristas de caminhão, que transportam os grãos colhidos na lavoura. A maioria veio do sul do país. Estou desde o ano passado. Aqui os motoristas é tudo branco. Não tem nenhum índio. A ousadia dos índios em investir em tecnologia custou caro. Por usarem sementes de soja transgênica e sem a autorização do IBAMA, os Pareci aqui de Mato Grosso foram multados em mais de 130 milhões de reais. A polêmica envolvendo os Pareci chamou a atenção de outras etnias. Nossa vinda aqui nos irmãos Parecis é ver a forma como eles trabalham aqui com a lavoura mecanizada, né? A gente está querendo mostrar para o governo que nós temos capacidade de desenvolver uma lavoura mecanizada de alto nível, mas para isso precisamos de apoio do governo, principalmente na questão de licenciamento ambiental. Cabe a nós, do setor público, ajudá-los a produzir, a facilitar a vida daqueles que querem produzir. Com relação à multa milionária aplicada aos índios por terem implantado sem licenciamento ambiental e pelo uso de soja transgênica, o ministro do Meio Ambiente disse que a punição será revista. Nós entendemos que tanto um assunto quanto o outro acabam gerando uma injustiça. Primeiro, porque não há motivo para permitir-se no Brasil a utilização do organismo geneticamente modificado e não nas terras indígenas. Com relação ao licenciamento, é uma atividade que já vem sendo desenvolvida no local há anos. Portanto, já estava consolidada a utilização da terra nesses moldes. Para o presidente da Associação Waimaré, que reúne as etnias Pareci, Nambiquara e Manoqui, hoje o desafio é serem autônomos e competitivos. Hoje a gente já estamos igualando a qualquer uma dessas empresas grandes, né? Devido ao grau de conhecimento que já temos. O Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, oferece a assistência gratuita para os indígenas que quiserem produzir dentro das normas estabelecidas pelo Ministério da Agricultura. Eu acho que eles têm não só oportunidade, como também têm direito a ter a mesma atividade agrícola que o produtor rural brasileiro tem. Com inovação e boas técnicas, os Pareci poderão incrementar ainda mais a agricultura. Na aldeia, além da soja, os Pareci cultivam feijão e milho. Com a super safra, os índios têm recursos para investir mais para melhorar a vida na comunidade. Ao lado do rio, por exemplo, eles já construíram dezenas de tanques para a piscicultura. Nas aldeias, à beira do rio, a esperança é que meio ambiente e tecnologia possam caminhar juntos. A gente estava vendo aqui por fora, parece rústico, mas é diferente por dentro, né? Sim, vendo por fora, na nossa rádio, que a gente chama de casa, parece rústico, né? Como que é lá dentro? Venha conhecer, eu vou falar na minha língua, Zitsó-Rená no Raneco. Conhecendo então a casa do cacique. Olha só,
e tem um clima agradável, super fresquinho, né? No calor aqui do Mato Grosso. A nossa raça tradicional, ele é térmico, né? Tempo de frio ela esquenta e tempo de calor ela fica frio, né? Para o mais velho dos caciques Pareci, o mundo mudou e os índios também mudaram. Hoje nós indígenas tá pegando o mesmo caminho seus, né? As crianças a gente estuda na cidade, faz faculdade, quem termina quer fazer algum trabalho, enfermagem. Então tudo isso, hoje está mudando a vida de indígena. A soja plantada pelos Pareci no Mato Grosso, a produção de café do Suruí em Rondônia, 2 exemplos de comunidades indígenas que usam terras para produzir alimentos e melhorar a renda das aldeias. Então, para nós, eu não vejo que a agricultura é inimigo, o agronegócio é inimigo do meio ambiente. E nem o meio ambiente é inimigo deles. A agricultura competitiva que agora beneficia os Pareci e os Suruí deve muito ao investimento em tecnologia e pesquisa. Não foi do dia para a noite que o Brasil passou a ser líder na produção de alimentos. A revolução que tornou o país competitivo no mercado global começou na década de 70. O então presidente Geisel convidou o professor Alisson Paulinelli, formado em agronomia pela Universidade Agrícola de Lavras, para comandar o Ministério da Agricultura. Naquela época, já se sabia que o Brasil só sairia da mesmice de 5 séculos de extrativismo se investisse em tecnologia. Daí a ideia de convocarmos os jovens da época. Fizemos um esforço para mandar 1.530 técnicos se especializar lá fora, mas com uma determinação. Lá fora vocês vão conhecer a tecnologia no mais alto grau que ela tiver, mas ciência e inovação vai ser no bioma brasileiro. Foi a chave. Criou-se a Embrapa. Em 5 anos, nós estávamos começando a produzir nos biomas tropicais com uma demonstração de capacidade de ser competitivo. A Embrapa passou a ter um papel fundamental para a pesquisa e aplicação de conhecimento no campo. Foram criados 14 centros de pesquisas em diferentes regiões do país, com foco em 14 produtos, como soja, mandioca, milho, arroz, além de gado de leite em Minas Gerais e gado de corte em Mato Grosso do Sul. Não demorou muito para que os resultados aparecessem. As pesquisas da Embrapa tornaram a agropecuária brasileira uma mina de ouro. O que nós fizemos foi acreditar na ciência. É preciso que as nossas universidades estejam participando na direção de novas conquistas do conhecimento e do aproveitamento melhor dos nossos biomas. Com a tecnologia de ponta, o produtor brasileiro é um dos mais eficientes do mundo e consegue fazer do Brasil uma potência agrícola usando 7,8% do território com lavouras. Um levantamento da Embrapa revela que as áreas indígenas ocupam 12% do território nacional. E a aliança com o agronegócio não é a realidade em muitas tribos. Em várias regiões do país, os índios vivem na miséria nas áreas demarcadas e em conflito com produtores rurais. Existem hoje cerca de 400 projetos na FUNAI para a criação e ampliação de áreas indígenas no Brasil, principalmente no Mato Grosso do Sul e na Bahia, regiões onde a agricultura e pecuária estão consolidadas há décadas. Para o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária, se essas áreas vierem a ser demarcadas, o país deixará de ser em pouco tempo o maior exportador de grãos do mundo. Vamos ver o que é que os índios realmente, onde estão, qual é a área que eles dispõem, para saber se precisam de novas áreas. No meu modo de entender, nós temos uma área muito grande para a preservação da comunidade indígena. Nesta sexta, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a necessidade de inserir os índios nas atividades produtivas. Os índios estão nas suas comunidades, né? Eles têm que fazer alguma coisa, não podem viver do Estado ad eterno. Eles querem se emancipar. Se houver uma brecha jurídica, eu pretendo fazer que o índio
possa vender a tua terra, possa arrendá-la e possa produzir nela também. Essa que é a ideia. O índio quer ser igual todos nós somos aqui. À primeira vista, esta é mais uma lavoura como tantas que a gente vê por aí. Mas não se engane, toda essa área faz parte da aldeia indígena Bororó, no município de Dourados. Esqueça a imagem tradicional de uma tribo com várias ocas de madeira, cobertura de palha ou folha de palmeira. Aqui a tribo tem uma organização social diferente. No lugar de ocas, casas de alvenaria. E a prova de que os índios bororós buscam obter avanços pode ser comprovada na agricultura. Agora, os índios usam até colhedeira. Os indígenas da tribo Bororó começaram a plantar soja há mais de 10 anos. Hoje em dia, eles vêm colhendo bons resultados. A média de produtividade aqui na aldeia é de 56 sacas por hectare. A produção de soja na terra de Seu Pedro começou no fim da década de 90. Na época, ele arrendava a área de 8 hectares para agricultores de fora da aldeia. Só que essa prática acabou sendo proibida. Depois foi denunciado na justiça, né, por causa da lavoura. Aí fiquei pensando, temos que ficar amarrado, né? E aonde que eu vou tirar o sustento? Tem que plantar, mas e a gente obedeceu a lei. Aí procuremos aquele índio que tem mais capacidade, que tem jeito, que a gente trabalha em parceria, né? Para não ficar parado a perna. Seu Nivaldo cultiva soja em 15 hectares. Ele foi o primeiro índio a plantar a oleaginosa aqui na aldeia. O segredo para produzir, segundo ele, é o planejamento. Hoje a dificuldade o Brasil, o mundo enfrenta, a gente tem que pensar no planejamento familiar, no planejamento da alimentação, no planejamento da lavoura. O mundo está no sistema, né? No sistema, internet, sistema outra coisa. Então hoje o índio também tem que se influir nesse sistema. O Brasil precisa de produção, precisa de alimentação, né? E isso que a gente está realizando, né, hoje. Eliadne é dona dessa colhedeira. No início, ela conta que teve que vencer vários desafios para conseguir plantar soja na aldeia. Com muita persistência, a família dela agora colhe uma boa produção e que acaba sendo comercializada em um armazém na região. A gente entrega em Itaporã, a gente trabalha com lá, até por conta das nossas estradas, que é ruim para ir para Dourados, né? Então aí a gente prefere entregar em Itaporã, que é mais perto, e as estradas são um pouco melhor. Mas aí a gente tenta trabalhar como a gente pode, né? No começo é difícil, no começo a gente não vê lucro, porque a gente tem que colocar os custos em dia, né? Mas aí a gente vai levando, vamos trabalhando junto. Os laços comunitários entre os índios perduram. Aqui o trabalho realizado recebe o toque típico dos bororós. Eles entram com a terra, a gente entra com os insumos e os maquinários, né? Aí no final é tudo dividido meio a meio. Aí a gente paga os custos que a gente teve e o restante é deles. Aí divide certinho. E você está satisfeita com a produção? Sim, com certeza, né? Vem o lucro. Plantas medicinais indígenas. A utilização de plantas medicinais apresenta resultados eficientes, nas quais, juntamente com os conhecimentos técnicos e complexos dos índios, estão presentes na cura de várias enfermidades. Dentre as plantas utilizadas, podemos citar a sálvia. A sálvia é uma planta medicinal muito especial para as comunidades indígenas, já que ela ajuda a reforçar a imunidade e a resistência corporal contra a ação de vírus e bactérias. Trata-se de uma pequena planta que faz parte da família das mentas, tendo caule lenhosos e folhas acinzentadas. Tem um efeito anti-inflamatório e antioxidantes que contribui para o equilíbrio no funcionamento dos organismos. Além disso, essa erva pode ser utilizada como medicamento natural para o tratamento de reumatismo, síndrome de Alzheimer e entre outras doenças. A segunda planta medicinal utilizada pela comunidade indígena é o boldo. Tem diversas propriedades medicinais
que auxiliam no tratamento de má digestão, males do fígado e dor de barriga. Ainda os povos indígenas utilizam ela para combater gases intestinais e insuficiências hepáticas, e também tem a sua utilidade como analgésico e como protetor estomacal. E a terceira é a arruda. Ela é muito importante para o tratamento de varizes, pois fortalece os vasos sanguíneos, além de poder ser utilizadas para os casos de ansiedade, sendo um ótimo calmante natural. Da mesma forma, a arruda tem propriedades analgésicas que contribuem para reduzir dores, bem como antiasmáticas e antiespasmódicas, para minimizar os efeitos das contrações musculares involuntárias. Falando agora da agricultura do povo indígena Riquibatash. Os povos indígenas da etnia Riquibatash caracterizam-se por apresentarem uma agricultura altamente sustentável, no quesito de rotação de solo e integração entre diversas culturas de espécies diferentes e uso adequado da área da floresta para práticas da agricultura. O contexto ecológico. A agricultura indígena se caracteriza pelo simples fato de ser de subsistência e não gera grandes impactos ao meio ambiente, devido ao período de utilização das áreas, que varia em torno de 1 a 2 anos. Pois este período as áreas são abandonadas e a floresta se regenera gradativamente, caracterizando-se pelo ciclo biológico de nutrientes. A reciclagem da matéria orgânica depende fortemente da atividade biológica, que em condições naturais da floresta é muito favorecida pela temperatura e a umidade apropriadas na região. Ainda na agricultura Riquibatash é desenvolvida em plena floresta amazônica, em clareiras abertas em meio à mata, com um tamanho sempre reduzido, não excede 2 hectares. Porém, devido ao manejo da derrubada, formação de caivaras e uso de solo de maneiras adequadas causam baixo impacto à natureza, o que se torna essencial para a sustentabilidade, pois a pobreza do solo da floresta amazônica só é compensada com a retroalimentação. A liberação dos nutrientes minerais contidos na liteira e na matéria orgânica do solo é essencialmente controlada pela biota do solo, e os fungos micorrízicos têm um papel primordial na ciclagem de nutrientes nos solos quimicamente pobres e geralmente muito ácidos dos trópicos. Agora eu vou estar falando sobre as políticas indigenistas. Chamados de políticas indigenistas, as iniciativas formuladas pelas diferentes esferas do Estado brasileiro a respeito das populações indígenas. A política indigenista é orientada pelo indigenismo, conjunto de políticas estabelecidas a partir do contato dos povos indígenas com a sociedade nacional. Políticas indigenistas a política nacional de promoção e proteção dos povos indígenas, que essa é um órgão denominado PNPPI, o que pressupõe que o compartilhamento entre ministérios e órgãos federais das responsabilidades pela execução e monitoramento das políticas de promoção e proteção dos direitos dos povos indígenas, e de descentralização, que significa a repartição de competências entre União, Estado, Município e Distrito Federal. Agora, algumas políticas adotadas para os povos indígenas. Primeiro é a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Povos e Terras Indígenas, a PNGATI, do decreto de número 7.747 de 2012,
A segunda é a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a PNSAN, do Decreto de 7.272 de 2010. A terceira é a Política de Desenvolvimento do Brasil Rural, da Resolução de número 75 de 2010. Ainda temos o PNAPO, que é o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, lei que influencia a conservação da produção da agricultura tradicional indígena e assim como também a conservação da agrobiodiversidade, das áreas de preservação e das áreas de proteção ambiental e também de toda a reserva indígena. A Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que é um decreto de número 7.794 de 2012, é um plano de enfatizar a necessidade de estudo e fomentar o manejo comunitário da agrobiodiversidade para os povos indígenas. Tem fortalecido também a aproximação entre as estratégias de conservação. As aldeias, as áreas de preservação, as áreas indígenas são fontes grandes de biodiversidade, de fauna e flora, e tem aí um ponto importante, porque os índios, a comunidade indígena tem um papel de também, além de sendo capaz de realizar altas produtividades, também tem a responsabilidade da conservação ambiental dessa fauna e dessa flora. Em seguida, agora o Silvio vai estar apresentando um banner de uma comunidade indígena, um banner do IFMT de Juína. Então ele vai estar apresentando esse banner a seguir. E complementando ainda mais nosso seminário, que está sendo apresentado para vocês, resolvemos trazer este banner, né? Esse banner ele é apenas a apresentação de um artigo científico que foi realizado no ano de 2018, em novembro, pelo Instituto Federal de Mato Grosso, Campo Juína. Ele foi escrito por mim, Silvio Júnior, pelo docente Josemir Paiva Rocha, de Geografia, e os colaboradores Júlio Alex Vieira da Silva. Bom, ambos os estudantes pertenciam ao curso técnico integrado de agropecuária do Instituto, e esse banner desse artigo trata do seguinte: aspectos da agricultura Rickbatsa praticada na aldeia Barranco Vermelho, terra indígena Erickbatsa. Logo aqui na introdução, nele a gente buscamos apresentar para vocês que esses povos indígenas pertencentes à etnia Rickbatsa, presente ali nas terras da aldeia Barranco Vermelho, sua agricultura é caracterizada, e sua forma de subsistência, principalmente pela caça e a pesca, e a agricultura ela vem como uma atividade secundária, também e praticada nos períodos sazonais. O objetivo desse artigo foi gerar uma visão dinâmica e científica de como é feita essa agricultura Rickbatsa, para que seja apresentada uma concepção mais correta para as pessoas, e para que elas melhorem a sua relação, entendam um pouco melhor a relação da agricultura indígena com a realidade que ali eles se encontram na aldeia. Os objetivos, enfim, obter uma visão dinâmica e científica da agricultura, obter o conhecimento de como são feitas as práticas e como são as interações simbólicas com a comunidade. A metodologia desse trabalho ela foi realizada por meio de da leitura de artigos científicos e principalmente pela visita técnica
em novembro do ano de 2018. Durante essa visita técnica foi realizado com os líderes da aldeia entrevistas, e nessas entrevistas foram sendo obtidos os dados de como era feito, foi mostrado também na prática o modo com que era realizado todas as suas atividades, para que ficasse esclarecido para nós alunos que estávamos elaborando o artigo, para posteriormente o banco. Como resultados obtidos, a gente percebeu o seguinte, que lá na aldeia indígena Tierikpatsa, os fatos apresentados pelos seus representantes, pelos seus caciques, seus anciões e pelos seus integrantes mais velhos, né, e também os de meia idade, foi possível concluir, foi observado nos resultados, que o que foi visto lá não difere por completo do que foi analisado no referencial teórico, onde no referencial teórico antigos estudiosos, os estudiosos que estudaram primeiro sobre como era praticada a agricultura nessa aldeia Barranco Vermelho, em seus estudos mostravam que os principais cultivos adotados lá eram o arroz de 3 meses e de 4 meses. O seu plantio não vai diferir muito ali também, sendo cultivado nos meses chuvosos de janeiro, entendeu? E o modo com que esses indígenas dessa aldeia realizavam suas atividades agrícolas era por meio da abertura das roças em formato de coivaras, o que também está de acordo com o que diziam os artigos científicos. Os artigos científicos, principalmente de Arruda e também de Flávio Luizão. Como vocês podem ver aqui, de acordo com Arruda 2004, a agricultura Reikbatsa é praticada usando-se como base a roça no formato de coivaras, um amontoado de restos culturais e cinzas, e restos de vegetação que sobra da derrubada e da queimada, que não foram totalmente queimados, e que vai consistir ali na abertura dessas clareiras em meia mata, que são as coivaras, de forma arredondada, com cerca de, para os Reikbatsas, de 2 hectares no máximo, cada uma, e sendo que cada plantio é realizado de modo consorciado e não solteiro. Bom, nos resultados e discussão após o referencial teórico, após observar na prática como é feito e obter as informações a partir da entrevista com os habitantes da aldeia, as informações todas procederam de acordo com o referencial teórico, e além do que, essas práticas, eles nos disseram que elas são obtidas e passadas de geração em geração, desde os seus ancestrais até os habitantes mais novos, né, que vêm nascendo na população dos habitantes dali da aldeia, vem passando de modo gradativo, conforme cada um vem crescendo. Bom, como instrumentos, como é praticado, eles utilizam as ferramentas tradicionais, que são elas, o enxadão, a enxada, um facão, uma foice, entre outros. Mas nada de aquela coisa mecanizada que a gente observa em quem produz de modo mais tecnificado. Vocês podem ver aqui também no banner algumas imagens, né? Nós alunos ali em meio às coivaras e aos representantes indígenas mostrando ali como é feito. Aqui você tem uma coivara já derrubada. Aqui provavelmente não, já tinha feito o plantio aqui nessa área. Concluindo então,
sobre como funcionava, como são os aspectos da agricultura Riquibatsa nessa aldeia, Barranco Vermelho, foi possível confirmar que as informações obtidas lá procedem com as estudadas no referencial teórico. Eles cultivam principalmente arroz, mandioca, mas não mandioca para farinha, apenas mandioca mansa. Para eles, a mandioca mansa, a mandioca para farinha tornou-se algo. Eles desistiram de produzir. Além disso, eles produzem também algumas frutas, como por exemplo caju, algumas laranjas. Produzem ali mesmo nas coivaras, tudo de modo rudimentar, nada ali tecnificado. Além disso, nas coivaras, além do arroz, eles também cultivam feijão de corda. Eles fazem essa semeadura das suas sementes por meio de manual, né? Apenas abrem a cova e depositam a semente e a cobrem. Eles também não utilizam na semeadura sementes transgênicas, eles utilizam apenas sementes crioulas, para que haja ali a garantia de que não tenha para que haja a garantia de uma alta variabilidade genética dessas sementes, uma vez que as demais não têm as características tão desejadas para ele, entendeu? Por causa de um banco genético e tudo, da conservação do banco genético. Bom, outro fato que foi possível observar e concluímos que a agricultura Riquibatsa praticada na aldeia Barranco Vermelho, ela é uma agricultura extremamente autossuficiente, havendo pouco, na verdade ali não havia nenhum excedente na produção, fica tudo concentrado após colhida ali para o consumo interno dos habitantes das famílias das aldeias. Bom, só para complementar aqui, fazer a leitura. E durante a pesquisa realizada na aldeia Barranco Vermelho, foi possível afirmar que o povo Riquibatsa não faz o uso de tecnologias para a produção de seus alimentos, não realiza nenhum tipo de trato cultural. Seu plantio é todo manual e sem divisões específicas para as culturas. Sua produção é extremamente variada e essencial para a sua subsistência. Vocês têm as referências aqui. E foi isso que foi apresentado. Esse trabalho ele foi apresentado no WorkF 2018, em Cuiabá. Finalizando aqui o trabalho de agroecologia do tema agricultura indígena, falando aí da sua diversidade, da sua distribuição pelo país, a sua importância tanto para a conservação da diversidade, quanto para a produção agrícola e também quanto uma parte da nossa cultura, uma parte da nossa essência, o nosso passado e a nossa evolução até aqui. Os indígenas precisam de espaço e precisam de incentivos e apoio para a produção agrícola e para o seu desenvolvimento. A questão indígena no país ainda é algo muito dividido e diversificado, com diferentes pontos de vista e diferentes opiniões. Alguns lados, tanto político quanto da população, tem um certo apoio e consentimento com a população indígena, mas em compensação tem aqueles que não apoiam e não concordam com certas coisas. Então, a diversidade e a interação entre a população e o povo indígena ainda é um pouco diversa. Tem aceitação e tem rejeição. Tem muitas pessoas que acreditam que as áreas índios não deviam ter áreas de produção, que eles deveriam viver assim como eles viviam no passado, que eles não deveriam evoluir, que eles não deveriam construir, se tornar modernos como atualmente. E já outros pontos de vista que dizem que o índio ele é um brasileiro, ele faz parte da nossa cultura, ele é parte de nós, ele é o Brasil.
e muitos acreditam que ele também deveria evoluir, se tornar moderno, assim como a população brasileira no total está se tornando. Então aí que é um grande impasse e uma discussão ainda que ocorre entre os dois. Os povos indígenas estão ainda lutando pelos seus direitos, pelas suas terras, estão aí através de seus sindicatos procurando aí legalização e autorização para a produção agrícola e utilização de transgênicos e outros recursos. Então essa é uma importância ao país. São nossas raízes, são nosso passado, eles têm grande potencial de produtividade, grande potencial agrícola, eles possuem extensas áreas de terras que podem ser utilizadas para a agricultura e assim que a legalização for realizada, eles têm grande potencial de produção e ainda se tornar autossustentáveis e fornecer ainda muito alimento ao mundo. Essas foram as referências que nós utilizamos para fazer o trabalho, executar essa apresentação. E perguntas, esse vídeo vai estar disponibilizado na plataforma do Moodle, que estará o link para acessar no YouTube. Eu creio que na plataforma Moodle tem um local para fazer as perguntas, mas caso não encontrem ou não tenham esse local de tirar as dúvidas, fazer as perguntas no Moodle, podem ser realizadas através do grupo do WhatsApp de agroecologia. Então agradeço a todos pela compreensão e obrigado.